Maio é o mês da família, considerado aí, né? Convenciona-se. Maio, mês da família. E eu gostaria de conversar com os irmãos nesses próximos 3 domingos, né? Hoje mais 2 domingos, a respeito da família. E eu gostaria, irmãos, que todos nós pudéssemos ter o coração aberto para refletir sobre questões que diz respeito à família. Quando a gente vai falar de família, quando vai falar de filhos, relacionamento, marido e mulher, eu sei que existem muitas disciplinas modernas, né, que estão aí, a psicologia, por exemplo, tá, e outras mais, que nos ajudam a compreender um pouco essa complexidade das relações entre os familiares. Porém, irmãos, eu entendo que como pastor, a instrumentalidade de um pastor, de um obreiro, é a palavra de Deus. Qualquer princípio que a psicologia ou qualquer outra disciplina moderna venha a acrescentar, esse princípio tem que ter como base a palavra de Deus, ou pelo menos não ferir nenhum princípio da palavra de Deus. Vocês estão entendendo? O nosso assunto aqui é Bíblia. A nossa ferramenta é Bíblia. Deus não tem nenhum compromisso com outras coisas, né? O compromisso de Deus é com a sua palavra. E eu entendo que, irmãos, se quem sabe a família não esteja exatamente do jeito que queremos, é porque nós, como sociedade, e por que não dizer como igreja, não temos aplicado devidamente os princípios que a palavra de Deus estabelece para que a família seja abençoada e siga o seu caminho. Eu completarei daqui a alguns anos 20 anos de ministério ordenado e mais 4 anos como evangelista. Talvez eu nunca tenha vivido um momento tão crucial, tão importante, tão nevrálgico, tão difícil, no que diz respeito à família, como tenho vivido hoje no ministério. E isso tem me preocupado muito. Por que eu tenho me preocupado, irmãos? Porque talvez muitos de nós, pastores, temos exercido um ministério mais ao estilo do bombeiro do que do médico. O bombeiro apaga fogo. O médico procura curar, não é verdade? Ambos têm a sua função, são absolutamente necessários para a sociedade, mas são funções diferentes. O bombeiro vai lá e apaga o fogo. Mas não tem muita preocupação como que ele começou, que é acabar esse fogo o mais rápido possível. Mas não quer dizer que o fogo não possa começar em outro lugar ou em outro momento. E talvez para que a gente mude essa perspectiva, irmãos, precisamos voltar à palavra nua, desprovida de qualquer artifício, digamos assim, de qualquer contaminação, porque às vezes nós vamos para a palavra, quando nós vamos enxergar na palavra, nós vamos interpretar a palavra e vamos para ela já contaminados com algumas coisas. E acabamos enxergando coisas que a Bíblia não diz. E algumas das coisas que a Bíblia diz, nós fugimos. Nós passamos por cima. Temos medo de falar. A igreja ainda tem muito medo de falar em determinados assuntos familiares. Medo de repente, né, não ser aceita e assim por diante, né? Às vezes até os pregadores, nós, às vezes ficamos com receios de alertar determinadas coisas. Eu gostaria de caminhar pelo caminho mais difícil, que dá mais trabalho, mas a longo prazo dá mais resultado. O caminho mais difícil é o caminho da palavra. Mas não deveria ser o caminho mais fácil? Não.
O caminho mais fácil, irmãos, é a gente desistir da família. Ao primeiro momento. O caminho mais fácil é a gente falar, não tem jeito, pastor, nada vai mudar. As coisas vão ser assim mesmo, de agora para frente tudo vai piorar. Mas o caminho mais difícil é apresentar um novo projeto de sociedade, um novo projeto de ser igreja, enquanto comunidade que pretende alcançar famílias para o Senhor. Eu quero começar nessa noite, irmãos, falando a respeito de três princípios que vão nos levar a obter promessas de Deus para a família. Três princípios que vão nos levar a obter promessas de Deus para a família. O primeiro princípio é o princípio da autoridade. Diga, autoridade. O segundo princípio é credibilidade. E o terceiro princípio é responsabilidade. Vamos lá? Autoridade, credibilidade e responsabilidade. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 18, verso 19. Ou se você quiser, pode ler conosco na projeção. Vamos ler? Porque eu o tenho escolhido, a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Vamos ler mais uma vez. Porque eu o tenho escolhido, a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem a retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Gênesis capítulo 18, verso de número 19. Esse trecho da Escritura, irmãos, é muito significativo quando nós vamos falar a respeito de sociedade, de projeto de família, de projeto de sociedade. E por que quando eu falo sociedade, eu estou pensando no primeiro momento em agir na família? Porque a sociedade ainda é composta de famílias. Mudou o esquema, o conceito de família nuclear pode ter mudado, né? O conceito de pai, mãe e filhos pode ter mudado algumas coisas para a sociedade. Mas ainda existe, irmãos, esse núcleo chamado família. Que pode ser, hoje, pequeno, mas pode ser uma ramificação muito grande. Mas ainda é família. É o conjunto de relações familiares que vai formar uma sociedade. Gênesis capítulo de número 18 está dentro de um contexto muito importante. Eu quero relembrar com você, não precisa folhear sua Bíblia, só olhe para mim. Gênesis capítulo 12, nós temos o chamado de Deus a Abraão. Naquele momento, Abraão. Antes de Deus chamar Abraão, Deus tinha investido a sua atenção em uma família. A família de Noé. Noé constrói a arca e Deus pretende recomeçar. Porque a humanidade tinha atingido um certo grau de promiscuidade, de devassidão, de podridão, que não tinha mais jeito. Então Deus resolve recomeçar com Noé e os seus filhos. Noé, depois de construir sua arca, passar aqueles dias todos flutuando sobre a água, as águas baixam. Noé, então, planta uma vinha, se embebeda, amaldiçoa um dos seus filhos. E a humanidade, irmãos, o princípio do pecado continua o coração da humanidade. E mesmo assim, depois de algum tempo, a humanidade continua ainda com seu pecado. A ponto de duas cidades se tornarem emblemáticas quando nós falamos a respeito de tudo aquilo que é anti-Deus. Sodoma e Gomorra. Lá em Sodoma e Gomorra vivia um homem de Deus, cujo nome era Ló. E sua família. As orações e o clamor de Ló tinham chegado até diante de Deus, porque Sodoma e Gomorra eram cidades
que estavam desagradando ao projeto divino para a humanidade. Paralelo a isso, você tem Abraão. E olha que coisa interessante, irmãos. Quando Deus chama Abraão, quando Deus lhe faz promessas, Abraão já era já estava em avançada idade. É interessante como que Deus, quando quer começar algo novo, ele conduz isso em circunstâncias que muitas vezes nos parecem absurdas. Abraão e Sara não podiam ter mais filhos. Moisés foi chamado para libertar o povo do Egito, já também em avançada idade. E vai ajudá-lo Arão, o seu irmão, que também já era avançada idade. E quando Deus resolve enviar o seu filho, lhe envia para uma família simples, para uma família de um carpinteiro. E o maior projeto de Deus para a humanidade nasce de forma humilde numa manjedoura. Isso contraria todo o nosso jeito de pensar nos dias de hoje. Abraão, enfim, é enviado como alguém que Deus pretende, através dele, recomeçar o seu projeto. Estabelecer com Abraão, portanto, um novo projeto de sociedade a partir de sua família. Diz o texto bíblico em Gênesis capítulo 12: em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Todas as famílias da terra serão benditas em Abraão. Gênesis capítulo 18, irmãos, nós já temos aqui a visita de um anjo para aquela cidade de Sodoma e Gomorra, que seriam destruídas por causa de tamanho pecado. É válido lembrar aqui, irmãos, que os anjos de Deus que vieram avisar Ló daquilo que Deus estava pretendendo fazer, os anjos de Deus, por pouco, não foram abusados sexualmente por aquela sociedade. A ponto, irmãos, deste patriarca Ló chegar ao absurdo de oferecer uma de suas filhas para que não se abusassem daqueles homens de Deus ou daqueles anjos. Alguma coisa estava errada, e muito errada. Esse verso, irmãos, quando nós lemos, porque eu o tenho escolhido, é Deus falando através de um anjo. Através do seu porta-voz. Deus está falando, eu tenho escolhido Abraão, a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. O que é que Deus tinha falado para Abraão? Em ti serão benditas todas as nações. Fala, Abraão, você vai ser muito abençoado. Sua descendência será numerosa, como as estrelas do céu. Você vai ser muito abençoado. Em outras palavras, você vai fazer a diferença na sociedade, Abraão. Mas aqui, irmãos, apenas nesse verso, tem alguns exemplos muito importantes para a gente começar a refletir sobre a família. O primeiro princípio, irmãos, para que as promessas sobre Abraão viessem, ele teria que ter autoridade. Autoridade. De onde veio a autoridade de Abraão? Veio de quem, irmãos? Veio do alto. Então começa por aí. Projeto familiar tem que começar com Deus. Tem que começar com Deus. Mas, irmãos, essa autoridade inquestionável que todos nós sabemos. Agora, preste bem atenção numa coisa, irmãos. Eu quero aqui já começar a fazer uma certa crítica e eu espero que você entenda. Se não entender também, paciência. Mas veja bem que coisa interessante. Nesses 20 e tantos anos de ministério, eu já fiz vários casamentos. O noivo e a noiva. Chego diante do altar. E quando nós, irmãos, eu também casei, buscando assim a bênção de Deus. Quando eu fui lá, pedindo para que um pastor ou padre, seja lá quem for, ministrasse, fizesse aquela cerimônia, no meu coração, a minha intenção era buscar o quê? Deus. Eu falei, Deus, eu quero que o Senhor abençoe essa união. Preciso muito da tua bênção. Só que, irmãos, o que eu estou percebendo é o seguinte, é que boa parte dos casais vão lá, fazem a cerimônia,
e depois, irmãos, nunca mais pensam em Deus. Esquece que ele existe. E às vezes, irmãos, a falta de discernimento é tão grande, porque veja bem, vou te dar só um único exemplo. Há muitos anos atrás, fui fazer uma cerimônia de casamento. Fiz lá um sermão, eu lembro até hoje o texto que eu preguei, João capítulo 2, Jesus abençoando as bodas em Caná da Galileia e tal. Muito bonito, muito emocionante. Aí um noivo olha para outra, né? O noivo olha para a noiva e faz aquelas promessas que vocês conhecem todas, na verdade. Aquelas perguntas que a gente faz, que, gente, até hoje eu não entendo por que a gente faz aquelas perguntas, né? É de livre e espontânea vontade você está aqui? Pô, o camarada já entrou na igreja, tem que ser, né? Não é verdade? Aceita receber essa moça? Claro, mas ele não tinha entrado aqui. A pessoa falar não naquela hora. Aí a gente faz tudo isso. E aí, gente, normalmente depois do casamento tem o baile. Aí no baile se coloca a seguinte música: estou casado com essa, gostando da outra. E o povo lá dançando, e os noivos dançando. Mas aqui eu não estou entendendo esse negócio. Está passando dos limites, irmãos. Quer dizer, a gente não está tendo discernimento mais. Peraí, gente, peraí. Eu tenho conversado um pouco com os meus filhos em casa, e todo mundo tem filho, enfrenta esse problema também. Depois que eles começam a ir para a escola, eles ouvem de tudo. É na verdade? Eles aprendem palavrão com a maior facilidade. Você ensina 10 palavras boas para ele, dá um trabalho para ele pôr na cabeça aquelas palavras boas. Mas uma porqueira que ele escuta uma vez, já entra nele. A matemática, o português, a ciência dá um trabalho, tem que ler junto, tem que fazer exercício. O palavrão, um só. O José já chega em casa, fala: pai, longe da mamãe, pode perguntar? Pode. O que é esse negócio? Ai, meu pai. Escutou aonde? Na escolinha. Quantas vezes? A uma só. Então, a gente começa com Deus, a gente quer Deus, mas depois não quer colocar em prática aquilo que Ele nos manda fazer. Não é verdade, irmãos? O que isso tem a ver com a autoridade? Quem escolheu Abraão? Deus. E aí Deus diz o que para Abraão? Eu escolhi você para você fazer o quê? A fim de que Abraão, que palavra que aparece? Põe lá de novo para nós, Beto. A fim de que você o quê? Ordene. Aqui, irmãos, eu vou chocar muita gente. Família não é democracia. Família pressupõe que os pais tenham autoridade em casa. Democracia é um outro projeto, é uma outra conversa. É coisa de novela. Quando o papai senta com o filhão, que o pai já deixou a mulher há muito tempo, e já tem umas 2 ou 3 namoradas, e senta com o filhão e fala: filho, o que você acha do pai largar essa e ficar com a outra? Aí o filho aconselha o pai: pai, sei lá, pai, eu acho que o senhor tem que fazer assim. Está tudo invertido esse negócio. A autoridade é do pai e da mãe. Casa onde os filhos, irmãos, reinam, está errado. Está fora do princípio bíblico. Quando eu falo autoridade, irmãos, eu não estou falando despotismo, tá? Não estou falando de violência e despotismo, eu estou falando de autoridade. Todos os pais erram em muitas coisas. Eu, inclusive, já errei em muitas e tenho procurado me corrigir em muitas. Mas nisso aqui você não pode errar de forma alguma, irmãos. Porque se você deixar os seus filhos assumir a autoridade dentro da sua casa, você vai colher espinho e abrolho. Quem tem que governar a sua casa é você, pai, é você, mãe. Seja firme. Diga não quando tem que dizer não. Pega no pé.
Cobra, elogia, mas cobra também. Algumas coisas eu não estou entendendo hoje, irmãos. O filho não pode mais ser incomodado pelo pai. Já parou para esse negócio aí? O filho não pode mais ser incomodado. Ele tem o canto dele na casa, o quarto dele, impenetrável. Como assim? Você não sabe o que acontece dentro do quarto do seu filho? Não sabe o que ele anda vendo na internet? Não sabe que filme que ele enxerga? Não sabe com quem que ele anda? O filho está largado assim, faz o que ele quiser? Não, não é assim não, gente. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu queria separar esse vídeo, eu não tive tempo, porque eu preciso converter essas coisas de computador aí, eu preciso reaprender esse negócio. Uma entrevista de um repórter com uma garota, filha de uma família tradicional do Rio de Janeiro, que fugiu de casa e foi para a favela e foi atrás de um traficante de drogas. E ela durante algum tempo ficou lá, alguns dias. Depois a polícia foi lá e resgatou. E o repórter começou a entrevistar essa garota. Pasmem vocês, sabe o que aquela adolescente disse? Mas por que você abandonou sua família e veio para cá para ficar debaixo desse camarada, desse crápula? Sabe o que ela disse? Porque ele me dá o rumo para a vida. Porque ele me dá um rumo para a vida. Então, irmãos, preste atenção numa coisa. Quando os filhos forem maiores, adquirirem, ter a sua independência, eles vão ter que exercer o princípio da autoridade também. Criança é criança, irmãos. Mas criança também precisa de limites. É ou não é? Eu chego nos meus filhos, irmãos, às vezes até já exagerei um pouco, sim, confesso. Mas eu já tenho que chegar, outro dia eu cheguei num deles, segurei com a mão bem firme no ombro, assim, apertei bem. E disse assim para eles, se você contar para eles, depois eu excomungo vocês, hein? Não sou padre não, mas a gente faz uma excomungação diferente. Segurei no ombro dele e falei assim, essa mulher que você está gritando com ela aí é minha esposa. Se você fosse maior e não fosse meu filho, se qualquer outro homem gritasse com a minha mulher do jeito que você está gritando, eu ia pegar ele pro pescoço. Então não grite com a sua mãe, porque ela é minha esposa antes de ser sua mãe. Regalou o olho assim. Tá bom, pai. No outro dia, mesma coisa. Mas tudo bem. Mas a gente tem que fazer isso, irmão. Tem que apontar o caminho. Mas a gente também precisa rolar com os filhos, né? Brincar com eles. Rolar com eles e tal. E brincar e fazer essas palhaçadas todas que a gente não tem coragem de pôr em vídeo, não é? E assim por diante. Mas a autoridade é do pai. Quem deveria ordenar os filhos? O Abraão. Por que não está escrito a Sara aí? Porque essa responsabilidade, irmão, sobre a família, num primeiro momento, a responsabilidade não é maior, mas em termos assim de delimitação de responsabilidade, digamos assim, é mais sobre o homem. Quando a Bíblia diz, irmãos, o homem é o cabeça da família, quando Paulo fala que o homem é o cabeça da família, significa, meus irmãos, que ele governa com a sua auxiliadora. Veja bem, Gênesis capítulo de número 1, Gênesis capítulo número 2. Criou Deus o homem e a mulher. De onde foi que Deus tirou a mulher? Da costela do homem, não é isso? Agora olha que coisa interessante. O que é que Deus diz? Eu falhei uma auxiliadora que lhe seja o quê? Idônea. Essa auxiliadora não está abaixo, mas está no mesmo nível.
É esse o significado da palavra idônea. Significa que as funções são diferentes, mas o homem não é melhor do que a mulher. E nem a mulher é melhor do que o homem. É diferença de função. Então Deus, quando faz um pacto com Abraão, está dizendo: Abraão, a responsabilidade sobre a sua família é tua. É tua. A responsabilidade sobre os seus filhos é tua. É você. E que responsabilidade Deus está colocando aqui sobre Abraão? Presta atenção, olha o contexto. O projeto aqui, irmãos, é diferente daquilo que não deu certo em Sodoma e Gomorra. É um caminhar com Deus. Os pais, irmãos, normalmente se preocupam muito se o filho está indo bem nos estudos, se está em boas escolas, se está fazendo tudo isso, se vai fazer faculdade, se não vai fazer faculdade e tal, assim por diante. Mas raramente eu vejo o pai perguntando se o filho: o que você conhece da Bíblia? Quem é Jesus para você, filho? Talvez, irmãos, estejamos diante de pais que nunca conversaram sobre Jesus com seus filhos. Nunca conversaram sobre Jesus com seus filhos. Isso é trágico, irmão. A Bíblia tem um exemplo trágico. Primeiro livro de Samuel, o exemplo trágico de Eli, que era um sacerdote, que era um homem de Deus, que deixava os seus filhos abusarem das mulheres que vinham oferecer a Deus sacrifício. O abuso que eu estou falando é sexual. Além disso, os filhos de Eli, os filhos do sacerdote, roubavam das ofertas que eram trazidas para o altar. Eram ladrões, estavam roubando. E o Eli não falava nada. E sabe o que aconteceu com Eli? Deus chegou para ele e falou: Eli, teu tempo acabou. Samuel está chegando aí. Não dá mais. Ninguém está falando aqui, meus irmãos, que os nossos filhos não vão errar, não vão pisar na bola, não vão fazer coisa errada. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas nós temos que fazer o que é certo, irmão. Temos que fazer o que é certo. Não é fácil. Autoridade. Quem governa a sua casa? Exemplos práticos disso, irmãos. Quando a gente chega para uma criança e pergunta assim: ô filho, vou dar um exemplo prático. Você quer comer banana, maçã, abacate ou laranja? Fala: eu quero abacate. Não tem, filho. Então eu quero maçã. Também não tem, filho. Eu quero... Qual outra fruta que eu falei? Nem lembro mais. Maçã. Quer comer maçã. Não tem. O que tem? Banana. Por que você ofereceu as outras 3? Se não tinha, só tinha banana. Na prática a gente faz isso, irmãos. Quando a gente oferece para crianças escolhas que elas não estão preparadas para fazer. Filhinho, a gente chega assim, já chega com medo pro filho, né? Filhinho, porque se é uma coisa, irmãos, que os pais têm muitas vezes medo, é de não serem amados e aceitos pelos filhos. Vou dizer uma coisa para você: não tenha medo disso. Pode exercer autoridade com os seus filhos, sim. Eles vão te amar, viu? Eles vão falar para você, eles vão pirraciar você, eles vão falar para você assim: eu queria ter outra mãe. Quem já ouviu isso? Eu queria ter outro pai. Eu falei assim: você não tem, rapaz, é esse. E acabou. O dia que eles casar, gente, e ter outros filhos, todos os filhos, quando se casam, tem filho, fala assim: pai, agora eu sei como é que é. Eles vão gostar de você. Pode ficar sossegado. Eles não vão gostar de você se você os abandonar. Se você os deixar para o mundo criar. Se você os deixar para lá. Se você não der princípios, não der amor, não der carinho. Se você deixar que outros o eduquem. Aí eles não vão gostar de você. Disso você pode ter certeza. Autoridade. Segundo,
Volta lá o texto para nós, fazendo favor. Porque eu tenho escolhido Abraão a fim de que ele ordene a seus filhos e sua casa. Casa, irmãos, naquela época, funcionava, são os servos, tá? Os servos que estavam com Abraão. É uma sociedade formada em termos de clãs. Abraão era uma espécie de clã. Tinha ele, a esposa, o Ismael, depois vai nascer o Isaac, mas tinha várias famílias que estavam com ele. Eram seus servos, seus súditos, digamos assim, na linguagem mais medieval. Abraão devia ensinar os seus filhos, sua casa, depois do quê? Depois de quem? Depois dele quem? Hã? Depois dele, depois de Abraão. A construção do texto indica que Abraão deveria viver os princípios que ele deveria ensinar aos seus filhos e aos seus servos. Ele vai ordenar aos seus filhos, mas ele precisa entender que ele precisa primeiramente exercer sobre ele mesmo o que ele está ensinando. Então, Abraão, se você quer que o seu filho, o Ismael, até agora, e depois o Isaac, aprendam a amar a Deus, ame você. Se você quer que os seus filhos amem a Jesus, ame você, Abraão. Se você quer que seus filhos amem a igreja, ame você. Se você quer que seus filhos tenham assiduidade, continuidade, frequente a igreja, frequente você. Porque os seus filhos estão olhando o que você está fazendo. Se você não demonstrar paixão por Jesus, paixão pela palavra, os seus filhos também não vão ter. Vou te dar uma dica, irmãos. Eu estabeleci uma lei lá em casa. Falei para Ivana, minha casa, irmãos, virou, louvado seja Deus, um oásis para tudo quanto é tipo de pastor. Passa aqui em casa, todos eles. Fica aqui um tempo, um dia ou dois e tal. Alguns lá estão estressados, lá não sei aonde, passa aqui em casa, fica uns 2 dias, a gente trata deles, conversa um pouco, faz uma oração, despede, louvado seja Deus. Mas toda vez que alguém começa a falar de igreja para mim, eu falo, João e José, vamos brincar. Conversa de adulto. Cuidado com o que você fala da igreja, do pastor, da liderança da igreja perto dos seus filhos. Cuidado. Se você tem alguma coisa que precisa ser falada para o pastor ou para alguém da igreja, não tiver coragem de falar com ele pessoalmente, então não fale diante dos seus filhos. Porque um dia ele vai chegar e vai falar para você, pai, eu não vou para aquela igreja não. Porque o senhor fica falando que todo mundo lá não presta, por que eu vou lá? Boa parte, irmãos, das gerações que estão se perdendo, de jovens, talvez seja porque nós, pais, não temos demonstrado o entusiasmo e a paixão pelo Evangelho e pela igreja do Senhor. A igreja de Deus é uma comunidade de pecadores, que tem um pecador como pregador, que é falho, que é imperfeito, que peca também. Nós precisamos entender que nossas crianças precisam crescer num ambiente, irmãos, que a graça seja extensiva. Crianças precisam aprender a perdoar, aprender a considerar os erros dos irmãos, precisam aprender que as famílias têm suas falhas, que nós temos as nossas ambiguidades. Todos nós temos ambiguidades, irmãos. Você está aqui bonitinho, arrumadinho, cheirosinho, você veio aqui para o culto, mas Deus sabe, você sabe como é que é lá dentro da sua casa, rapaz. Eu, às vezes, me pego fazendo determinadas coisas que eu chego, olho no espelho e falo assim, parece que o espelho está falando comigo, pastorzão. Bonitão você, né? Olha o que você acabou de fazer. São as nossas ambiguidades e a gente precisa aprender a conviver com isso, que a igreja vai ter essas coisas, nós temos. Ou você acha, irmãos, que a sua família é modelo para todas as outras? A gente pode colocar o dia a dia da sua família projetado aqui no telão? Hã? O que você acha?
Eu não coloco a minha, não. Coloco, não. Fala assim, nossa, o pastor fica bravo. Fica. O pastor fica carrancudo. Fica. E outras coisas mais. Credibilidade, irmãos, tem a ver com o seguinte. Você quer que seu filho seja honesto? Então seja honesto. Quer que seu filho... Tudo que ouvimos, tudo que lemos, tudo é mensagem para nós, irmãos. Mas as crianças e as pessoas... As crianças aprendem muito mais por aquilo que elas estão vendo. Nós já vivemos uma crise de autoridade. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou voltar só um parênteses aqui no primeiro ponto. Eu nem ia falar sobre isso, mas quem aqui é professor? Erga a mão. Professor. Quem aqui dá aula para criançada? Pré-adolescente, adolescente. Você consegue dar aula em paz? Eles respeitam você? Sabe o que está acontecendo, irmãos? Eu já dei aula lá no Paraná. Quando a criança, adolescente, pré-adolescente apronta alguma na sala de aula, que daí o diretor, a coordenador pedagógica, pedagoga, psicopedagoga e essas coisas, tudo tem na escola agora, né? Meu tempo só tinha a dona Trindade e a diretora e acabou. Agora tem todo esse toma toda. Aí chama todo mundo. O menino pegou o outro pelo pescoço e arrebentou a cara do outro. Aí vem o pai. Sabe o que o pai chega lá? A escola toda está errada, a classe toda está errada, os professores todos estão errados, o meu filho está certo. Ele bateu no outro que o outro mereceu, deve ter provocado ele. É sempre assim. O pai vai lá, gente. Eu já vi pai falar desaforo para o professor e para a professora. Vamos abrir o confessionário? Dentro de casa. Vou dar um exemplo pessoal. De vez em quando eu fico meio bravo, eu aumento o tom de voz. Eu tenho que me policiar muito, gente, com relação a isso. Então, de vez em quando some alguma coisa na minha casa, porque assim, gente, eu penso num homem chato, sou eu. Por exemplo, eu tenho alguma coisa que é minha lá, digamos lá, um perfume, e coloco naquele lugar. E quando você já passou por isso, né? Esse grande problema que é perder as coisas dentro de casa, e o homem é danado, porque... Gente, se é uma coisa que a mulher gosta, é ajudar o homem assim a achar as coisas dentro de casa, não é? Não é verdade? O homem vive perdendo as coisas. Então, assim, alguém pegou meu perfume e tirou de lugar, levou para não sei aonde. Aí eu chego lá, cadê meu perfume, gente? Está na hora de ir para o culto, eu preciso dar uma ajeitada aqui e não acha. E eu já vou aumentando o tom de voz. Aí meus meninos chegam para mim e falam, pai, mas o senhor não falou que não é para a gente gritar, mas... As crianças e os adolescentes pegam todas as nossas incoerências. Todas. E eles são espertos. Vamos para o último. Não vocês se cansam. Responsabilidade. Autoridade, credibilidade e responsabilidade. Olha o texto. Para que guardem o caminho do Senhor para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Olha que coisa interessante. Não havia uma promessa sobre Abraão? Abraão, você vai ser abençoado. Em ti serão benditas todas as nações da terra, todas as famílias. A promessa não tinha sido dada, gente? Mas olha a construção do texto. Falou assim, ó, Deus vai fazer vir sobre você, Abraão, tudo o que tem sido falado sobre você lá atrás. De que forma essa promessa vai se concretizar? Abraão ordenando os seus filhos, exercendo autoridade sobre os seus filhos, exercendo a credibilidade com os seus filhos, porque ele é responsável para que a sua família seja abençoada. Nós, pais, precisamos assumir essa responsabilidade, irmão. Responsabilidade. Eu vou te dar um exemplo clássico aqui. Raabe. Livro de Josué, capítulo 2, verso 13. Todo mundo sabe, Raabe está na genealogia de Jesus. Raabe era uma mulher, irmãos, que tinha um comportamento um tanto quanto estranho,
vendia o seu próprio corpo. Mas quando o povo de Israel chega diante de Jericó, aquela mulher compreende de forma inequívoca de que a vontade de Deus estava sendo estabelecida com aquela conquista. E então aquela mulher diz para os espias: olha, olhem para minha família. Quando vocês vierem aqui, eu vou ajudar vocês, mas olhem pela minha família. Então os espias dizem: pode ficar tranquila, Raabe, nós não vamos tocar na sua família. Põe um sinal aqui na sua porta. Nós, irmãos, aprendemos com aquela mulher a ter essa responsabilidade para com os filhos. Nós homens, fazemos umas coisas bem interessantes. Quando os filhos da gente conquistam as coisas, a gente fala: meu filho. Não é? Olha o boletim dele. Só nota 10. Meu filho. Aí fala para os outros: rapaz, você precisa ver meu filho, rapaz. Ó, que é isso, rapaz? Mas joga uma bola, rapaz, o homem é bom, o menino é bom de bola. E meu filho, você precisa ver meu filho, rapaz. Que menino educado que é, rapaz, um gentleman. Meu filho é um fantástico. Você precisa de ver. E é lindo, hein? É lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Mas quando ele apronta alguma, ô mulher, olha seu filho aí. Olha o que ele fez. Tá vendo só? Olha, é o jeito. Eu avisei para você. O jeito que você educou ele. Eu sabia que a gente ia colher isso aí, ó. É isso aí que a gente ia colher, tá vendo? Lembra que eu te avisei? Eu falava para você. Eu já vi isso, gente, aos montes. Quando a coisa é boa, é meu. Quando a coisa é ruim, é. Isso já tá no nosso DNA desde o Éden. Adão. Deus chegou, Adão. O que foi que aconteceu? Ou melhor, Deus chegou na mulher. Mulher, o que foi que você fez? Ah, eu caí na conversa numa cobra aí. Adão, o que você fez? A mulher. Você vê que, gente, já é bíblico. O homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Não tem jeito. Foi a mulher que tu me deste, Senhor. Aí, coitada da cobra, não tinha ninguém para levou a pior. Mas sempre a gente está tirando o corpo fora. Responsabilidade. Responsabilidade. Quem é o responsável? Lembra daquilo que o pastor Ivan falou no domingo passado? Josué capítulo 24. O que Josué disse? Eu e a minha? Quem disse? O Josué, gente. Deixa eu mexer num tema aqui complicadinho. Só para vocês não dormirem. Primeiro livro de Timóteo. Capítulo 2, verso 11. Paulo diz assim para Timóteo. É uma ordem, uma orientação para Timóteo, que é um pastor. Timóteo, é o seguinte. Fala aí para a tua igreja. Vou provocar as irmãs. A mulher deve aprender em silêncio, com toda reverência. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem. Esteja, portanto, em silêncio. Porque Adão foi criado primeiro e Eva depois. Como é que nós desembrulhamos esse negócio, irmãos? Simples. Em que contexto foi escrito o Novo Testamento? Mundo helênico, greco-romano. Que direito tinha a mulher numa sociedade greco-romana? Nada. As pessoas que estavam se convertendo e vindo para a igreja cristã eram oriundas de que mundo? Mundo helênico. No mundo helênico, a mulher não tem direito a ensinar e a falar. Na assembleia, na eclésia do mundo grego, no parlamento grego das cidades gregas, não havia possibilidade de uma mulher exercer o uso da fala, da palavra, do logos. Isso era a prioridade dessa convenção dos homens. Quando essas pessoas começam a se converter e vêm para a igreja cristã, o apóstolo Paulo tem um problema a resolver. Por outro lado, ele sabe que em Deus não existe grego, não existe judeu, não existe homem, nem mulher, nem escravo, nem livre. Todos diante de Deus são iguais. Mas ele tem uma questão prática para resolver.
Se ele diz naquele contexto, ó, é o seguinte, gente, deixa a mulherada toda falar à vontade nas igrejas. Sabe o que ia acontecer? Ele ia perder o resto. Não porque a mulher ia falar demais, não é isso. Mas é porque ia gerar um prejuízo diante da sociedade. Não era o momento ainda de deixar isso acontecer. E aí, irmãos, se você ler depois Coríntios e continuar o texto também de Timóteo, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: a mulher aprenda em silêncio. Escuta lá na igreja. E aí diz o apóstolo Paulo: agora, mulher, quando você chegar em casa, você pergunta para quem? Ah, agora sim, ô marada. A mulher chega em casa e diz assim: marido, eu escutei lá no culto o Timóteo, o pastor, falando a respeito de Jesus, naquela ocasião assim, eu não entendi. Explica o celular. Pastor, me socorre. Infelizmente, os homens não têm lido a Bíblia. Os homens não têm conhecido a Bíblia. Os homens não têm feito devocional. Sabe o que o apóstolo está dizendo, irmãos? O apóstolo Paulo está dizendo, é o seguinte, vocês agora, por enquanto, as mulheres aprendem em silêncio. Mas, os homens têm que ensinar as mulheres em casa. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo, fazendo com a mulher? Ele está tirando a mulher daqui e elevando essa mulher ao status de gente. E aí essa turma do movimento feminista vai falar que o Paulo é machista, não conhece Bíblia, não lê história. E sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Que quando a mulher chegasse em casa e perguntasse para o marido, o que Paulo está dizendo? Estabelecendo a conversa entre o homem e a mulher. E sabe o que o homem grego fazia com a mulher, irmãos? Conversava? Não. Ele ficava no seu ambiente. E quando ele queria intimidade, é que ele chamava a mulher. Caso contrário, ele nem chegava perto dele. E agora, no ambiente cristão, o apóstolo Paulo diz: mulher, se aproxima do seu marido. E você, marido, ensina, conversa com a sua mulher. A pergunta é: Paulo é machista? Agora, quem tem responsabilidade de ensinar em casa, irmãos? A mulher? O homem. Agora, na prática, quem tem feito isso nos dias de hoje? As mulheres. A mulher pega as crianças, ensina, faz isso e tal, leva para a escola dominical e vai e ajeita e tal. Os homens não estão nem aí, os homens estão lá, gente. Não vê a hora de chegar domingo, 4 horas da tarde. Que vai começar o jogo. Verdade. Querido, eu estou falando isso com todo carinho para você, por quê? Porque eu quero que aquela bênção de Abraão venha sobre a tua família. E se você, homem, se eu, homem, não assumirmos a responsabilidade sobre a nossa família, gente, nossa igreja vai ser fraca, caótica, débil, vai andar capengando. E esse projeto de sociedade que Deus quer para nós não vai vingar. Estão entendendo, irmão? Pode dizer um amém aí, homem? Opa, louvado seja Deus. Pode dizer um amém aí, irmã? No próximo domingo, gente, vamos aprofundar um pouco mais essas questões. Eu espero que você possa ser abençoado. Curva a sua cabeça. Oh Deus Todo-Poderoso. Eu quero reconhecer, Senhor, diante de Ti, confessar ao Pai esse pecado. Em primeiro lugar, ó Deus, representando os homens dessa igreja. Nós precisamos urgentemente, Senhor, assumir aquilo que somos em Deus. Autoridade, credibilidade, responsabilidade. E mulheres também, Senhor. De acordo, ó Pai, com o que o Senhor falou no coração de cada um. Vem, Senhor, ministrando graça sobre nós. Oh Deus Todo-Poderoso. Quantas famílias, Senhor, podem ser abençoadas se nós colocarmos em prática princípios da Tua palavra.
Deus, levanta, Senhor, homens que estejam conscientes dessa responsabilidade. E que, ó Deus, a igreja do Senhor possa ser abençoada. Senhor, eu quero ministrar nessa noite, ó Pai, esta palavra a esses irmãos e irmãs, mas especialmente, Senhor, estando consciente que isso é verdade de Deus, pedir, ó Pai, a Tua bênção. Nos ajuda a colocar em prática isso, Senhor, para que a nossa família seja abençoada. Senhor, eu não estou falando em dinheiro, o Senhor sabe disso. Eu não estou falando em dinheiro. Porque tem momento, ó Deus, na convivência familiar, que dinheiro é o que menos importa. Porque tem muita gente, Senhor, que o dinheiro não é problema algum, mas a família está destruída. Muita gente que tem estabilidade financeira, mas a família está caótica, Senhor. E o Senhor me ajude também, ó Deus, como pastor dessa igreja, a colocar em prática aquilo que também tenho ensinado e falado, Senhor. Que haja força, coragem, discernimento para pôr em prática, porque não é uma oração forte, não é óleo sobre a cabeça que vai fazer com que necessariamente uma circunstância mude, se nós não colocarmos em prática o que o Senhor manda a gente colocar. Em nome de Jesus. Vamos colocar em pé?